Olá, aqui é a Luciana Garola com mais uma videoaula sobre a seleção e indicação de aparelhos auditivos. E nessa videoaula eu vou contar para vocês o que são os alvos prescritivos. Você sabe o que são os alvos? Bom, gente, os alvos, né? Aquilo que a gente vê lá no software e que tenta fazer o ajuste, né, do ganho para se alcançar os alvos, eles nada mais são do que fórmulas numéricas que são propostas, né, para prescrever o ganho necessário para cada indivíduo em função da sua perda de audição. E esse cálculo ele vai diferir bastante se a amplificação fornecida for linear, ou seja, esses alvos são bastante diferentes na era, né, da amplificação linear e de como eles são calculados agora, né, na era da amplificação não linear. E o que é amplificação linear? É aquela que não faz distinção entre o som que vai ser amplificado, nem com relação à intensidade do som que vai ser amplificado. Ou seja, na amplificação linear, o ganho ele vai ser aplicado, o mesmo ganho, na verdade, vai ser aplicado para um som de fala ou um som de ruído, né? Uma porta batendo, né? Um carro passando na rua. Se esse som chega no microfone do aparelho, ele vai ser amplificado da mesma maneira que um som de fala. Então, o cálculo desse alvo, quando a amplificação é linear, ele leva em consideração apenas as frequências. Então, ele é calculado por frequência. Já na amplificação não linear, o que é a amplificação não linear? É aquela que vai levar em consideração o tipo de som que vai ser amplificado e também a intensidade desse som. Ou seja, o ganho ele vai ser maior para sons mais baixos e menor para sons mais altos, né? Além disso, também esse ganho vai ser diferente se o som a ser amplificado é um som de fala ou se ele é um som de ruído. Então, a fala ela vai sempre receber mais ganho do que um ruído. E no cálculo desses alvos, né, prescritivos, na amplificação não linear, então ele vai ser calculado diferentemente por frequência e por sinal de entrada. Então, há uma diferenciação no cálculo. E esse cálculo desses alvos, então, eles são desenvolvidos tendo sempre como referência a fala, tá? Em ambiente silencioso. Então, a ideia sempre é fazer com que a fala se torne novamente audível para o deficiente auditivo. E aí vocês devem se perguntar, nossa, e qual é a diferença entre esses alvos, né? Conforme a regra que eu uso para fazer a programação dos aparelhos. E é justamente isso que eu vou mostrar para vocês agora nesses slides. Então, nesse primeiro slide, vocês estão vendo a perda de audição em vermelho, né? Quem já vem acompanhando os vídeos já reconhece a tela, então é uma perda de audição moderadamente severa, né? Levemente em rampa, né? Porque ela está levemente ascendente. Aqui o que eu estou mostrando para vocês é a tela de verificação em nível de pressão sonora. E os alvos calculados pela regra NAU NL1. Quais são esses alvos? Essas cruzinhas, né? Em cada frequência ali vocês veem uma cruzinha verde. Vocês veem que a NAU NL1, então ela calcula alvo, por exemplo, para a frequência de 4.000 Hz, esse alvo ele está abaixo dos limiares de audibilidade para essa perda, né? Ele está ali um pouquinho para baixo. Essa regra ela foi revisada e novos conceitos foram inseridos no cálculo da regra. E é justamente isso que eu vou mostrar para vocês, a diferença entre os alvos, né? Conforme a regra. Agora, vocês estão vendo os alvos da NAU NL2. Então, em comparação com a NL1, os alvos para as frequências médias, eles são menores, não se propõe tanto ganho. E aquele alvo que estava lá abaixo em 4.000 Hz, então ele começa a estar
na verdade, ele subiu, então a regra propõe mais ganho para essa frequência e está lá sobre o limiar de audição do paciente. Antes também, vocês não viam alvo para 8.000 Hz. E agora, a Now-NL2, ela já calcula alvo ali para 8.000 Hz. Então, vocês veem que as regras, né, nas publicações, elas vão evoluindo e foi se comprovando a necessidade de menos ganho para as frequências médias e mais ganho para as altas. Quando a gente compara também a Now-NL2 entre elas, né? Agora vocês conseguem ver exatamente as duas formas de amplificação sobrepostas. Então a gente vê que realmente a Now-NL2 ela propõe alvos mais ganho, né? Ali nas frequências mais altas e em comparação com a Now-NL1. Então, essa aula aqui foi para mostrar um pouquinho a evolução das regras e o quanto é importante a gente pensar sobre as regras prescritivas que eu utilizo para fazer a programação dos aparelhos. Mesmo numa mesma regra, se eu utilizo uma regra que já foi ultrapassada, né, que ela já foi revisada e hoje em dia ela tem outros cálculos, então eu estou alterando realmente completamente a forma de amplificação desse aparelho. E aí a gente tem sempre que utilizar regras que estão atualizadas, porque há uma razão de ser, né, para essa atualização. E aí agora a gente pode ver direitinho o que acontece, quais são os alvos, né, que são prescritos pela regra Now nas versões NL1 e na versão atualizada NL2. Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe, deixe seu comentário, sua dúvida, que eu tô aqui para responder com muito prazer. Então, divida esse conhecimento, porque o conhecimento ele se multiplica toda vez que ele é compartilhado. Até o próximo vídeo.